De volta com o Plantão da Tarde desta terça-feira e agora está na hora da gente debater, está na hora do quadro Em Debate. É isso aí, começando o quadro Em Debate, todas as terças e quintas-feiras, com temas de relevância colocados em pauta em âmbito municipal, estadual e até nacional. Serão duas visões diferentes levantadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua opinião. E hoje, em pauta, vamos abordar as funções que são atribuídas ao vereador. Também vamos debater que nas eleições municipais de 2020, pela primeira vez, existe a questão também para o cargo de vereador quanto às coligações. Então nós temos a participação especial, inclusive hoje como debatedor, o cientista social, professor de sociologia, especialista em filosofia contemporânea e ex-secretário de Cultura, Hudson Luiz Vilas Boas. Hudson, muito obrigado pela presença, viu? E também nós temos a presença do professor de Ciências Jurídicas, advogado e doutorando em Direito Comparado pela Universidade Autônoma de Lisboa, William Louro, que já está conosco também. Bom, gente, a gente sempre começa o quadro Em Debate com a introdução de cada um dos debatedores. A gente começa hoje com o professor William Louro sobre esses temas. Professor. Boa tarde a todos, boa tarde a você que nos acompanha, boa tarde Galo, boa tarde Hudson, prazer tê-lo aqui. Hoje vamos falar desse assunto muito importante, tendo em vista que as eleições municipais se avizinham, nós precisamos realmente saber, informar quais são as funções do vereador, quais são o que cada vereador deve fazer após eleito, não é? E além disso, importante modificação que ocorreu para o pleito de agora de novembro. Todos nós sabemos que a eleição foi adiada para 15 de novembro, né, o primeiro turno, e onde houver o segundo turno nós vamos ter ainda dentro do mês de novembro, mas inicialmente a nossa eleição aqui em Poços de Caldas, como a gente tem apenas um turno, será no dia 15 de novembro. E nessas eleições nós vamos ter essa modificação legislativa que vai impossibilitar a candidatura, ou melhor, a coligação proporcional, que seria uma espécie de ajuntamento de partidos, né, formando aí um grande grupo, e isso aí beneficiaria todos aqueles que estariam sendo candidatos por esses partidos, ou seja, de repente, aquele que teria uma votação menor poderia ser eleito por conta dessa coligação. Vamos debater esse assunto, mas principalmente a função do vereador, que todos nós precisamos saber e todos nós precisamos cobrar, né? Precisamos saber temos que ter a consciência de votar naquela pessoa que nos identificamos com as propostas e depois acompanhar o seu mandato cobrando a sua atuação para que todos nós sejamos representados por aquele que foi eleito para o Legislativo Municipal. Professor William Louro, agora também introdução do professor Hudson Vilas Boas aqui no quadro Em Debate. A eleição para vereador ela é uma eleição extremamente importante, né? Por quê? Porque o vereador ele é aquele representante que está mais próximo de nós. Como nós vivemos uma democracia representativa, né? A nossa democracia não é uma democracia direta, então nós precisamos eleger representantes. E o vereador é aquele que está mais próximo de nós, porque muitas vezes ele é um amigo nosso, é um vizinho, né? É alguém que nós conhecemos pessoalmente, não via de regra, mas muitas vezes acaba acontecendo isso. Agora, é muito importante, né, nós não deixarmos nos influenciar justamente por votar na pessoa só porque ele é meu amigo, porque ele é meu vizinho, ou até porque ele é talvez uma liderança ali no bairro onde eu moro. Acho que é sempre importante, acho não, tenho certeza, é sempre importante nós analisarmos, né, as propostas dele enquanto vereador, o partido ao qual ele está filiado, se aquele partido ele condiz também com as minhas ideias, né, com a minha visão de mundo, com aquilo que eu penso para o mundo e como que esse vereador pretende atuar dentro da Câmara Municipal. É isso que nós vamos debater aqui hoje, né? Qual é o papel, qual é a função do vereador
como o William falou, né, e boa tarde William, boa tarde Galo, boa tarde aí para todos os telespectadores, né, já emendei aqui sem dar uma boa tarde, mas como o William bem disse, nesse ano nós temos um diferencial nessas eleições que é justamente o fim das coligações proporcionais, né? Continuam a existir as coligações para prefeito, mas aquelas coligações proporcionais, que são, como o William bem disse, é um ajuntamento, né, o Galo também falou isso, um ajuntamento de partidos, isso não pode ocorrer mais nessa eleição. Então, quando eu voto num candidato do partido X, meu voto vai realmente para aquele candidato do partido X e não aconteceu o que acontecia antigamente, que eu votava num candidato do partido X e muitas vezes o meu voto acabava elegendo alguém do partido Z, né, que eu nem imaginava, às vezes eu nem sabia que estava na coligação, embora as coligações, obviamente, elas também sejam, têm que ser de conhecimento público, mas nem todo eleitor acaba tendo esse conhecimento. Bacana. Bom, conhecer as atribuições e atribuições verdadeiras, né, com as funções do vereador é fundamental não apenas aos que almejam ocupar esses cargos, mas principalmente para os próprios eleitores. Cada vereador é um representante de uma parcela da população, mas o trabalho do parlamentar deve ser dirigido para toda a comunidade do município. O vereador é, portanto, um representante político da população na esfera municipal, fiscalizando as ações do executivo. Então, para a gente começar de vez o nosso debate, professor William Louro, falando um pouquinho sobre esse papel fiscalizador do vereador, né? Por muito tempo nós temos tido realmente esse combate, esse embate de interesses, né, para estar ocupando uma cadeira na Câmara de Vereadores de Poços de Caldas. E isso até em âmbito nacional a gente pode comentar, mas a importância de que até os próprios candidatos ou pré-candidatos entendam que o principal fator dele é representar a população e, por outro lado, fiscalizar os atos também do Executivo. Vamos lá. É importante que a gente saiba que nós temos uma divisão de funções. Nós temos a função executiva, a função legislativa e a função judiciária. Dentro do âmbito municipal, nós temos a função executiva, que é exercida pelo prefeito, e a função legislativa, que é exercida pelos vereadores eleitos pelo voto de todos os eleitores. E como o Galo disse inicialmente, aquele vereador, ele representa uma parcela da sociedade, né? Porque foi eleito por uma parcela da sociedade. Mas a partir do momento que é eleito, ele é diplomado e ele toma posse como vereador, né? Ele passa a ser um membro daquele poder, daquela função legislativa, e não é vereador de X ou de Y, é vereador do município, né? Ele faz parte da função legislativa do município. A função primordial do vereador é legislar, ou seja, é propor leis para a adequação da sociedade dentro daquele município, ou seja, leis de interesses municipais. Nós podemos, e a Constituição estabelece o poder de legislar, né, o poder do legislativo em nível nacional, estou falando do Congresso Nacional, nós temos as legislações estaduais que são realizadas pela Assembleia Legislativa e aquilo que é residual, que é possível que se legisle dentro do ambiente do município, dentro dos interesses daquele município, se eu não estou falando de leis locais. Nenhuma dessas leis locais, obviamente, podem ir contra o que estabelece a Constituição Estadual e, consequentemente, o que estabelece a Constituição Federal. Então, o âmbito é esse, o âmbito de atuação do legislador do município é esse, legislar nos interesses do município. Mas, além disso, para além disso, o vereador também tem a função de fiscalizar a atuação do executivo, de cobrar aquilo que o executivo se propôs a fazer quando da sua campanha. E cobrar, obviamente, a aplicação dos recursos dentro daquelas dotações orçamentárias que são previstas constitucionalmente e que estão previstas também nas leis, né? Nós estamos falando no orçamento municipal, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, ou seja, essa é a função do legislador, do vereador. Mas principalmente é uma função fiscalizatória. Além de ter a função legislativa, nós temos também a função fiscalizatória da atuação do Poder Executivo. E, professor Hudson, muito embora nós temos, né, esse papel
exposto aqui muito bem também pelo professor William, será que a gente pode apontar que infelizmente exista essa politicagem no nosso meio do legislativo, no sentido de que muitas pessoas querem estar lá ou por benefício próprio, né, na questão dos salários que são consideráveis, ou até mesmo na questão dessa ajuda errada que é feita, né, onde um vereador tenta ajudar outra pessoa em específico e não o coletivo como um todo? Qual que é a sua opinião quanto a isso? Infelizmente no Brasil nós temos uma cultura que sempre de você buscar, né, privilégios, né, ou buscar primeiro olhar para o seu próprio umbigo, né? É a famosa lei de Gerson, né? Você levar vantagem em tudo. Então, essa cultura que faz parte, né, do cotidiano brasileiro, infelizmente ela acaba se refletindo na política e acaba refletindo de maneira talvez muito clara no legislativo. Por quê? Justamente porque o legislativo ele está mais próximo da população, né? A população ela acaba fiscalizando melhor o trabalho do seu vereador e acaba conhecendo ali, infelizmente, vários malfeitos, né? Ou muitas vezes o vereador ele acaba não primando, né, por aquilo que é realmente o seu papel, né? Quando o vereador vai atrás de coisas pequenas, por exemplo, né, como retirar multa, né? Não estou dizendo que isso ocorra, mas pegando aí um exemplo. Quando ele pede para poder retirar a multa, ou ele pede para um carro não ser guinchado, tal, isso daí está trabalhando em benefício único e exclusivamente dele e não da população. Ele está desvirtuando totalmente ali o que é o seu papel. E o seu papel é um papel importantíssimo. Por quê? Porque na Constituição Federal ela coloca o vereador como fiscal, inclusive, das contas municipais, né? Então, todo aquele orçamento municipal, e o orçamento municipal, ele é carimbado, nós temos as verbas para a saúde, nós temos o mínimo constitucional para a educação, o orçamento, ele é votado na Câmara, ele é apresentado para a população e cabe ao vereador, né, ele fiscalizar o andamento desse orçamento. Por quê? Porque os municípios eles não têm os tribunais de conta municipais. A Constituição de 1988 ela vedou a criação de tribunais de contas municipais. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já tinham o Tribunal de Contas municipais, né? Então a Constituição vedou a criação de novos tribunais. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro que já tinham, mantém. Os outros municípios, como é o caso de Poços de Caldas, cabe ao vereador ser também ali o fiscalizador das contas públicas. E muitas vezes o que a gente vê é se desvirtuar, alguns vereadores que infelizmente não conhecem o papel do legislativo, tá certo? E isso acaba tendo impacto na vida de todos nós que somos cidadãos, contribuintes, que fazemos parte aqui da população de Poços de Caldas, né? Citando o nosso exemplo local aqui, mas isso vale para qualquer outro município nesse país. Bacana. Bom, bem explicado para todos os nossos espectadores a questão da função dos vereadores. E nesse ano nós temos essa novidade, né? Nas eleições municipais deste ano, pela primeira vez, candidatos ao cargo de vereador não poderão concorrer por meio de coligações. O fim das coligações na eleição proporcional foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio da reforma eleitoral de 2017. Com isso, o candidato a uma cadeira na Câmara Municipal somente poderá participar do pleito em chapa única dentro do partido ao qual é filiado. Professor William, gostaria de saber a sua opinião também sobre esta mudança junto à reforma eleitoral, onde, em palavras mais rotineiras, né, para entrar na Câmara agora vai ter que ter bastante voto mesmo, né? Basicamente é isso. Exatamente. Isso veio corrigir uma injustiça de muito tempo por conta dessa questão da coligação proporcional. Por que acontece? Vocês devem estar lembrados várias eleições em âmbito nacional de candidatos que tiveram muitíssimos votos, né, e que levaram junto com essa quantidade de votos, por conta dessas coligações, candidatos que tiveram votação ínfima, que não se elegeriam para absolutamente nenhuma Câmara Municipal em nenhum município brasileiro. Nós tivemos absurda eleição para o cargo proporcional, ou seja, para um deputado federal que teve 90 votos. 90 votos você não consegue se eleger para quase, eu posso dizer, para absolutamente nenhuma Câmara Municipal, que dirá
para a Câmara dos Deputados. Então, por quê? Porque esses partidos todos, eles se juntavam, e o interesse também era para ganhar tempo na TV, né? Porque quanto mais você tem quanto mais partidos você tem, você vai juntando aí os tempos de TV e você consegue ter um tempo maior de TV, e aí esses candidatos tinham mais visibilidade, né? Quando, numa época, e hoje não se aplica muito isso, numa época que a campanha toda era feita pela televisão, ou seja, o acesso que aquele candidato tinha com o seu eleitor era basicamente pela TV e no corpo a corpo, né? Hoje nós temos o exemplo da última eleição, que o candidato vencedor, ele não tinha tempo de TV nenhum, não participou de nenhum debate e ganhou a eleição basicamente no corpo a corpo e nas redes sociais, mas isso veio corrigir essa desproporcionalidade em relação àqueles partidos maiores que tinham candidatos mais, vamos dizer assim, conhecidos, notoriamente conhecidos, e se juntavam com outros partidos para aumentar o tempo de TV, e fazia com que a votação expressiva num candidato único, às vezes, levava junto vários outros candidatos que tiveram uma votação inexpressiva, e esses candidatos, na maioria das vezes, nem trabalhavam o que tinham que trabalhar, porque sabiam que aquele candidato que era, vamos dizer assim, o candidato mais expressivo levaria, né, esses votos todos, e aqueles outros ingressariam no legislativo sem ter a representatividade necessária, que é importante para se exercer um cargo de representante do povo. Professor Hudson, falando justamente dessa questão das coligações, o senhor também concorda que foi benéfica essa situação, ou, por outro lado, também ofusca um pouco a representatividade de partidos menores, isso em âmbito municipal, citando? A nossa legislação eleitoral, ela, na verdade, ela ainda precisa de uma série de alterações, né? Essa alteração do fim das coligações proporcionais, eu acho que ela é bem-vinda, né? Há muito tempo que eu já achava nisso, já vinha sendo debatido no Congresso, mas ela, por si só, ela não vai resolver uma série de questões, até porque nós ainda pode acontecer ainda de você ter aquele candidato com horrores de votos, né, muitos votos, e carregar um candidato com poucos votos. Dificultou, né, até porque agora os partidos eles vão ter um limite de candidatos, são 23 candidatos a vereador aqui impostos, né, para cada partido. Antes, quando tinha coligação, se você tivesse ali 10 partidos de coligação, você teria 230 candidatos. É lógico que ali a questão ali de um candidato ter mais votos e levar um com menos votos era mais fácil de acontecer. Ainda podemos ver isso nessa eleição, talvez não na proporção como nós vimos já em outras eleições aqui em Poços ou no Brasil afora, né? O caso mais lembrado é do Enéas lá em 2002, que teve milhões de votos para deputado federal e levou todo mundo que estava dentro do partido dele, né? Não levou mais gente porque não tinha, levou todos que estavam ali dentro do partido. Então eu acredito que o fim das coligações proporcionais, ela é benéfica, mas por si só ela ainda não resolve uma série de questões que nós temos que resolver. Por exemplo, o fim das coligações proporcionais, ela trouxe também um outro efeito. Esse ano nós teremos aqui em Poços de Caldas, muito provavelmente, um número enorme de partidos grandes lançando candidatos. Por quê? Porque todo partido lançando candidatos a prefeito, eu digo. Por quê? Porque todos os partidos agora, com medo de não conseguirem eleger os vereadores, de não conseguir um número mínimo, né, do quociente eleitoral para poder eleger vereadores, eles estão o quê? Colocando o candidato cabeça de chapa, que é o candidato a prefeito, na esperança que esse candidato a prefeito ele consiga puxar votos também para a legenda, ajudando assim a eleger vereadores. Então, há que se pesar nos dois sentidos, né? Eu, particularmente, sou favorável, sim, ao fim das coligações proporcionais, mas acho que ainda temos muito o que avançar em termos de legislação. Bacana. Bom, nas considerações finais, agora com o professor William Louro, até quero aproveitar o professor William Louro, que já foi até vereador também Águas da Prata, né, professor? Gostaria da sua opinião também, já nas considerações finais, com relação a esses vários fatores burocráticos que temos, né? Muitas pessoas que não têm
todo aquele discernimento e tudo, elas simplesmente vão lá e votam, não sabem o que é coligação, não sabem muito bem nem o que é partido, o que é eleição majoritária, proporcional. O senhor não acredita que deveria haver uma popularização maior das eleições ou dentro até dessa reforma eleitoral? Sim, na verdade, é importante que a gente tenha uma politização, que as pessoas se interessem pela política. Porque quando pessoas de bem se interessam pela política, pessoas de bem vão ingressar na política e a política será mais bem representada. Eu sou, de repente pode me chamar de utópico, mas eu tenho essa esperança de quanto mais pessoas de bem se interessem pela política, mais a gente vai conseguir conscientizar as pessoas que a política bem feita, obviamente, é importante, né? Nós precisamos disso. Nós precisamos ter alguém que seja o nosso representante no Poder Executivo, nós precisamos de pessoas que sejam nossos representantes, né, no Poder Legislativo, na função legislativa, não é? Porque todos nós precisamos viver em sociedade, e vivendo em sociedade nós precisamos ter leis, nós precisamos ter alguém que execute essas leis e essas funções exercidas por pessoas, né? E se as pessoas de bem se afastam, aquelas pessoas que de repente não têm uma boa índole podem assumir, e aí, como o professor Hudson disse, de repente enxergar só o próprio umbigo. Esse é o grande problema. O que é importante que a gente pense e na próxima eleição a gente escolha candidatos a prefeito e a vereador que realmente estejam engajados com a população, que realmente representem a população e não pensem em proveito próprio. A gente não pode ter políticos profissionais. A política não é uma profissão. Você está vereador ou você está prefeito, você não é prefeito ou é vereador, você está, porque você está exercendo essa função que lhe foi delegada pela população. Você não pode fazer isso de uma profissão, né? Nós temos aí, e por isso que eu sou contrário à reeleição, qualquer que seja, majoritária ou proporcional, não importa, porque nós temos, não em Poços de Caldas, mas em todas as cidades do nosso país, inclusive no âmbito federal, nós temos políticos de carreira, que se aposentam na política, né, que um mandato atrás do outro, né, de repente a gente poderia ter um alargamento do mandato, um período maior, mas que fosse vedada a reeleição. Por quê? Porque dentro daquele período, o candidato, ou na verdade o eleito, ele faria aquilo que ele se comprometeu sem se preocupar com a sua reeleição. Porque em determinado momento dentro do mandato, seja no executivo ou seja no legislativo, aquela pessoa passa a se preocupar com a sua reeleição. E aí, aquilo que é realmente importante, que são os problemas que a sociedade enfrenta dentro do município, dentro do estado ou propriamente na União, fica deixado de lado e passa-se a verificar, a buscar coligações, conchavos, e aí a politicagem buscando sempre a reeleição. Então, se a gente tiver consciência política e se politizar, a gente vai conseguir modificar esse cenário que, infelizmente, quando a gente fala de política, a grande maioria da população torce o nariz. Agora, considerações finais do professor Hudson, ainda neste tema, professor, a questão profissão político, que infelizmente até em nossa posse nós temos na própria Câmara, né? O próprio ex-presidente Fernando Henrique, né, que foi, vamos lembrar que foi no mandato dele, lá ainda em 1996, ele como presidente, que o Congresso votou um projeto de emenda à Constituição permitindo, a partir dali, a reeleição. E o presidente Fernando Henrique foi o primeiro beneficiado. Na época, houve, inclusive, um escândalo, né, enorme. Enfim, o tempo aqui não dá para a gente escorrer sobre tudo isso. Mas ele recentemente, nesse fim de semana mesmo, muito recentemente, né, ele escreveu um artigo fazendo uma meia-culpa, dizendo que a reeleição causou muitos danos ao Brasil. Eu acredito que a reeleição ela tem um instituto que ela é interessante, né? Quase todos os países do mundo, pelo menos aquelas democracias mais avançadas, utilizam-se da reeleição. Agora, o grande problema é que não existe um regramento muito claro aqui no Brasil, né? E junta com aquilo que a gente já falou, da nossa cultura política, que é uma cultura política extremamente atrasada. Estamos cansados de ver, tanto no nível federal, estadual, municipal, vários exemplos de pessoas que foram eleitas e passam, a partir do primeiro dia do seu mandato, a pensar única e exclusivamente na reeleição. Então, acho que nós precisamos fortalecer as nossas instituições e, encontrar caminhos, né, para quê? Para que aquele vereador,
deputado, seja lá quem for, especificamente no caso do vereador que nós estamos debatendo aqui hoje, ele possa cumprir o seu papel, né, mas sem se preocupar, né, colocando como meta exclusiva ali se reeleger. Porque, sinceramente, né, a pessoa ficar 5, 6, 7, 8 mandatos, né, será possível que não tenha mais ninguém ali que a gente não possa pensar em votar para poder trazer uma oxigenação, trazer uma renovação para a Câmara Municipal? E aqui eu não estou nem colocando em xeque o trabalho desses políticos aí que ficam tanto tempo, alguns são até bons, concordo, né? Mas eu acho que a política ela necessita de oxigenação, ela precisa de se renovar de tempos em tempos. E aí, nisso também, a população, é lógico, ela tem a sua parcela, né, de culpa. Eu me lembro de um programa, numa eleição, que eu estava aqui mesmo na TV Plan, participando, né, do especial das eleições, no dia da eleição, e o repórter estava fazendo uma externa, ele entrevistou uma senhora que havia acabado de chegar ali no Colégio Municipal, que é a maior seção eleitoral daqui de Poços, perguntou para ela se ela estava tranquila, se ia dar o voto consciente. Falou, não, estou tranquilíssimo, estou procurando um santinho aqui no chão para poder votar. Aí fica difícil, né, gente? Aí fica muito complicado a gente falar em melhorar a qualidade dos nossos políticos se os nossos eleitores também não tiverem consciência. Perfeito, muito obrigado, professor Hudson Vilas Boas, hoje conosco aqui também no quadro Em Debate. Professor William também já é nosso residente, digamos assim, e sempre, às terças e quintas-feiras, nós temos bastante debate para você construir a sua opinião a partir de visões diferentes de temas com bastante relevância. Agradeço a audiência, uma ótima tarde a todos e o Em Debate volta logo. Até mais, gente, boa tarde.